Meu telefone tocou às 12h17 da madrugada, horário de Frankfurt. Lembro do minuto exato porque eu tinha olhado para o relógio uns 30 segundos antes e pensei, se eu dormir agora, ainda consigo dormir 5 horas direito. Eu estava num quarto de hotel perto de Messa Frankfurt, quase embaixo das cobertas, com o notebook ainda aberto na mesinha perto da janela. Eu tinha uma apresentação às 8. 10 dias na Alemanha já tinham bagunçado meu sono, meu apetite, e toda aquela dignidade que eu normalmente tenho de comer biscoito no jantar. O número na minha tela era de Ohio. Não era um número que eu reconhecia. Por um segundo, quase deixei tocar. Aí atendi. Alô? Uma mulher disse, é a Claire Bennett? Sou. Você é mãe do Noah? Eu senti na mesma hora. Sou. Quem está falando? Meu nome é Denise Walker. Eu gerencio o Greenway Market que fica na Henderson Road. Meu cérebro ainda estava tentando lembrar do nome da loja quando ela disse, eu não quero te assustar. Essa frase nunca, em toda a história da humanidade, foi seguida de nada reconfortante. O que aconteceu? Tem um menininho aqui que me deu seu número. Eu já tinha saído da cama. Qual menininho? Teve uma pausa. Seu filho. Eu parei de me mexer por um segundo. Tudo que eu conseguia ouvir era o ar-condicionado do hotel fazendo barulho embaixo da janela. Meu filho está na sua loja. Sim, sim. Noah. Sim. O que ele está fazendo lá? Bem, ela soava cuidadosa agora. Ele está sentado no banco lá fora desde umas 4 da tarde. Eu olhei para o relógio de novo como se a Alemanha pudesse de alguma forma explicar o raio. Era depois das 6 da noite lá em casa. Não, espera. Eu calculei de novo. 6 horas atrás. Era depois das 6. Mas mesmo assim, quer dizer que já faz 2 horas. Aí, Denise falou, eu vi ele quando cheguei para meu turno. Uma das caixas diz que ele já estava lá quando ela voltou do intervalo, uns 4 horas. Eu segurei o telefone com mais força. Ele está machucado? Não, ele não parece estar machucado. Ele está chorando? Não. Isso de alguma forma me assustou mais ainda. Onde está meu marido? Desculpa. Meu marido. Mark, onde ele está? Eu não sei. Meu estômago caiu. Como assim você não sabe? Eu perguntei para o Noah quem vinha buscar ele. Ele disse, ninguém. Eu comecei a andar de um lado para o outro descalça no carpete do hotel. Isso não faz sentido. Coloca ele na ligação. Claro. Eu ouvi vozes abafadas, uma porta abrindo. Aí Denise dizendo baixinho, querido, sua mãe está na ligação. Alguns segundos depois, Noah falou, mãe, eu fechei os olhos. Filho, onde você está no Greenway? Eu sei. Por que você não fala nada? Noah, desculpa. Isso foi a primeira coisa que ele disse para mim. Não foi, estou com medo. Não foi, veio me buscar. Nem mesmo, cadê você? Foi, desculpa. Eu sentei na beira da cama. Por que você está pedindo desculpa? Eu sei que você está trabalhando. Eu tive que ficar olhando para a parede por um segundo antes de conseguir responder. Noah, escuta comigo. Você nunca precisa pedir desculpa por me ligar, nunca. Você entende? Tá bom. Cadê o Mark? Outra pausa. Num navio da Disney. Eu franzi a testa. Qual navio da Disney? O cruzeiro. Eu realmente afastei o telefone do meu ouvido e olhei para ele. Qual cruzeiro com o Tyler e a Madgie? Eu levantei de novo. Mark tinha me dito que talvez levasse o Tyler e a Madison para a Flórida durante o recesso da primavera. Ele tinha mencionado visitar o irmão dele perto de Tampa. Eu lembro de ter perguntado se isso não seria muito carro de dirigir, e Mark tinha dito que ainda não tinham decidido. Não tinha nenhum cruzeiro, e o Noah era para estar com o Mark. Noah, com quem você está nesses dias? Ninguém respondeu. Eu falei o nome dele de novo. Noah, com ninguém. Eu senti frio no corpo todo. Como assim com ninguém?
Mark deixou comida. Essa frase ainda me incomoda. Não por causa do que ela dizia. Por causa de como Noah falou aquilo tão natural. Ele me mostrou o micro-ondas. Quando ele saiu? Eu não sei. Você não sabe. Sábado. Acho que foi quinta. Eu sentei de novo. Sábado. Teve alguém com você desde sábado? Não. E a dona Palmer? Mark disse que ela era vizinha se eu precisasse de algo. Você viu ela? Não. Você bateu? Não. Por que não? Eu ainda não precisava de nada. Ainda não. Eu lembro de estar olhando para o carpete bege do hotel e pensando que de alguma forma eu tinha entrado na vida de outra pessoa. O que aconteceu hoje? O leite estava cheirando ruim. Como? O leite. E eu comi a última coisa de pizza ontem. Qual coisa de pizza? As pequenas. Pizzas de bagel. Ele estava falando das pizzas de bagel congeladas que eu guardava para lanche depois da escola. Então eu fui para a loja. Sozinho? Sim. Como você chegou lá? Eu andei. O Greenway era um pouquinho menos de 1 quilômetro de casa. Tinha 2 semáforos movimentados entre um e outro. Eu apertei a mão contra a minha testa. Onde você comprou um sanduíche? E aí por que você não foi para casa? O Noah ficou quieto. Eu ouvi a Denise falar algo com alguém ao fundo. Aí ele falou muito baixinho, eu não quis. Esse foi o primeiro momento que eu parei de fazer perguntas práticas. Por que a casa estava escura? Eu engoli. Não estava escura às 4. Fica escuro mais tarde. Eu entendi. Ele tinha decidido que se ele ficasse perto da loja, ainda teria gente por perto quando ficasse escuro. Você ligou para o Mark? Eu tentei. O que aconteceu? Não funcionou. Você me ligou? Não. Por que não? Outro silêncio. Mark disse para não te incomodar a menos que fosse uma emergência de verdade. Eu fiquei completamente imóvel. Ele disse o que ele disse. Você tinha uma apresentação grande. Eu tinha contado para o Mark isso 3 semanas antes. Eu tinha estado na nossa cozinha tomando café e dito, esse encontro com o cliente é importante. Eu preciso de 10 dias onde eu não esteja resolvendo tudo de 5.000 metros de distância. Eu queria dizer perguntas de roupa, formulários da escola, o encanador, não meu filho de 8 anos decidindo se ficar sozinho por 6 dias era emergência o suficiente para me interromper. Tá bom, eu falei. Eu quero que você devolva o telefone para a Denise. Você está brava? Não. Comigo, não, querido. Tá bom. A Denise voltou. Eu pedi para ela ficar com ele. Eu não vou deixar ele, ela falou na mesma hora. Isso foi a primeira coisa que alguém falou naquela noite que me fez sentir que eu conseguia respirar. Eu liguei para a polícia. Tente explicar de um quarto de hotel na Alemanha que seu filho está em Ohio e o homem em quem você acreditava que estava cuidando dele está em algum lugar no navio de cruzeiro. A telefonista continuava fazendo perguntas calmas. Endereço, idade, quem tinha responsabilidade legal, se o Noah tinha se machucado, se tinha armas na casa, se tinha outro adulto de confiança que pudesse chegar até ele. Minha irmã Raquel morava a uns 25 minutos de lá. Eu liguei para ela depois. Ela atendeu no quarto toque. Claire, Raquel, eu preciso que você se vista. Não teve nenhuma confusão de sono depois disso. O que aconteceu? Noah está no Greenway Market. Como? Ele está sozinho. Há quanto tempo? Eu olhei para a janela do hotel. Quase uma semana. Ela ficou quieta. Aí eu ouvi movimento. Estou saindo agora. Quando Raquel chegou na loja, a polícia já estava lá. Ela fez uma videochamada para mim do estacionamento. O Noah estava sentado no banco do passageiro do SUV dela coberto com uma camiseta antiga de Ohio State porque ele estava com frio. Ele parecia cansado, pequeno, envergonhado. Aquele olhar envergonhado quase me desfez. Eu falei, você vai para casa com a tia Raquel hoje à noite. Ele fez que sim com a cabeça.
Tá bom, eu estou voltando assim que puder. Você não precisa. Você está trabalhando. Eu olhei para meu filho através de uma tela de telefone de 5.000 quilômetros de distância. Sim, eu falei que preciso. Eu reservei o primeiro voo que consegui. Só depois que o e-mail de confirmação chegou é que eu sentei e abri minhas mensagens com o Mark. Lá estavam elas. 6 dias de conversa completamente normal. Como está a Alemanha? O cliente gostou da proposta? Café de aeroporto deveria ser crime? E 2 dias antes, no está bem. Para de se preocupar e se concentra no trabalho. Eu li essa 3 vezes. Aí outra mensagem apareceu do Mark. Espero que a apresentação tenha corrido bem. Noah já dormiu. Eu fiquei olhando para aquilo por um bom tempo. Ele ainda não sabia. Ele não sabia sobre a Denise. Ele não sabia sobre a polícia. Ele não sabia que a Raquel tinha o Noah. E com certeza não sabia que eu estava prestes a embarcar num avião de volta para casa. Eu digitei devagar. Dia longo. Eu ligo para você amanhã. Aí eu peguei minha mala e fui correndo para o aeroporto. Quando eu aterrissei em Columbus, eu tinha ficado acordada tanto tempo que tudo parecia um pouco irreal. Aeroporto faz isso com você. Você passa horas suficientes embaixo de luzes fluorescentes comendo sanduíches caros demais. E eventualmente, sua própria vida começa a aparecer algo que está acontecendo numa televisão pendurada acima de um portão. Raquel me buscou. Ela não me abraçou na mesma hora. Ela só pegou minha mala, colocou lá atrás do SUV dela, e falou, ele está bem. Eu fiz que sim. Eu sei. Ele dormiu bem. Ele comeu 2 panquecas essa manhã. Isso quase me fez rir. 2, 3, tecnicamente. Ele falou que o terceiro não contava porque era menor. Lá estava meu filho ainda negociando porções como um advogado. Raquel olhou para mim uma vez que a gente estava na 670. Você quer que eu te conte o que ele falou ontem à noite? Não. Ela olhou para mim. Ainda não. Tá bom. Eu não estava pronta para ouvir a história toda dele de outra pessoa. Eu precisava ouvir dele se ele quisesse me contar. E eu precisava ser muito cuidadosa para não transformar Noah em testemunha do meu casamento. Essa diferença era importante para mim. Talvez porque eu já tinha passado o voo inteiro me culpando, não ao Mark, a mim mesma. Eu tinha ido para o exterior. Eu tinha confiado nele. Eu tinha acreditado em cada mensagem casual que ele me mandava. E em algum lugar sobre o Atlântico, eu ficava repetindo a mesma pergunta boba. Como eu não soube? Raquel deve ter adivinhado para onde minha mente estava indo. Não faz isso. Não faz o quê? Tudo o que você está fazendo agora. Eu estou aqui sentada. Você está se acusando. Eu olhei pela janela. Você não sabe disso. Eu te conheço há 43 anos. 44, viu? Ainda está corrigindo as pessoas. Você está bem. Isso me fez rir um pouquinho. Quando a gente entrou na garagem da Raquel, Noah estava atrás da porta de tela. Ele abriu antes de eu chegar na varanda. Aí ele correu para cima de mim. Eu deixei cair minha bolsa e o peguei. Por uns 5 segundos, nenhum de nós falou nada. Aí ele se afastou e olhou para mim. Estou em encrenca? Eu olhei para ele. Por quê? Por ter saído de casa. Não. Ele estudou meu rosto. Nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Ele fez que sim como se isso fosse algo que ele precisava oficialmente anotar. Aí ele falou, a tia Raquel fez panquecas. Eu ouvi. A terceira era pequena. Então eu ouvi. Raquel passou por nós carregando minha mala. Eu não vou participar de fraude de panquecas. Noah sorriu. Aquele sorriso foi a primeira coisa normal que eu tinha visto em quase 20 horas. Eu não fiz perguntas para ele naquela manhã. A gente comeu. Ele me mostrou o cobertor em que tinha dormido. Ele reclamou que o travesseiro do quarto de hóspedes da Raquel era muito macio, o que era aparentemente uma coisa que travesseiros podiam ser.
Eventualmente, no carro no caminho de volta para casa, ele começou a preencher as peças. Não porque eu perguntei muito. Crianças geralmente vão te contar coisas terríveis enquanto olham pela janela do carro. Talvez seja mais fácil quando ninguém está olhando para elas. Mark falou que eu deveria travar a porta de trás 2 vezes. Noah falou, você trancava toda noite. Tá bom. E ele me mostrou quanto tempo colocar o mac and cheese no micro-ondas. Eu mantive as 2 mãos no volante. O que mais você comeu? Coisas de pizza, sopa, cereal, mais alguma coisa? Ele pensou. Biscoito. Eu fiz que sim. Isso é um grupo de comida. Ele olhou para mim. Não, não é, depende da semana. Por um segundo, ele sorriu de novo. Aí ele falou, eu tomei banho. Esse me pegou. Tá bom. Porque Mark falou que você ia saber se eu não tivesse. Eu olhei em frente. Ele sabia? Tem momentos quando a raiva chega muito quietinho. Sem fogos de artifício, sem as mãos tremendo, só um cliquezinho interno. Quando a gente chegou na casa, eu deixei Noah entrar primeiro. O lugar parecia normal. Isso foi quase a pior parte. Nenhum móvel quebrado, nenhuma bagunça dramática. Nenhuma cena óbvia de desastre. Só uma casa onde um menino de 8 anos tinha estado tentando muito não causar uma. Tinha tigelas na pia, embalagens de micro-ondas na lixeira, uma cadeira de cozinha arrastada do lado do armário. Eu soube na mesma hora porque Noah não conseguia alcançar a prateleira de cima onde eu guardava cereal e sopa. No balcão tinha uma folha de papel de caderno. A letra dele inclinava para cima. Segunda, pizza. Terça, mac and cheese. Quarta, cereal. Quinta, sopa. Aí nada. Eu peguei. Noah entrou na cozinha atrás de mim. Eu esqueci de cesta. Tá bom. Eu tinha biscoito. Eu pus o papel no balcão. Tá bom. E uma barra de granola. Bom. A caixa de leite ainda estava na geladeira. Eu abri. Um cheiro era o suficiente. Eu coloquei para trás. Não tinha nada dramático em nada disso. Isso era o que fazia aquilo parecer tão feio. Ele tinha se virado. Essa era a palavra que o Mark provavelmente ia usar. Se virou. Um menino de 8 anos tinha trancado as portas, racionado comida de micro-ondas, arrastado cadeiras para alcançar armários, e tentado não incomodar ninguém. E tecnicamente, sim, ele tinha se virado. Raquel entrou atrás de nós carregando 2 sacolas de compras. Ela olhou ao redor uma vez. Ah, Claire. Eu não respondi. Noah subiu para pegar algumas roupas. Assim que ele saiu do alcance da voz, Raquel falou, você precisa tirar fotos. Eu sei. E não limpa nada ainda. Eu sei. Ela hesitou. Você sabe? Eu me virei para ela. Sim. Ela levantou as 2 mãos. Tá bom. Você é chata quando não dorme. Também quando durmo. Isso é verdade. Eu tirei fotos do balcão, da lista, das embalagens, da cadeira. As instruções manuscritas do Mark estavam do lado do micro-ondas. Senha do Wi-Fi, código do alarme, quanto tempo esquentar as refeições congeladas, números de emergência. Na parte de baixo com a letra dele, não ligue para sua mãe a menos que seja uma emergência. Ela precisa se concentrar no trabalho. Eu li isso 2 vezes. Aí, eu ouvi Noah voltando pela escada. Eu dobrei o papel e coloquei no balcão. Opa, colega. É. Quando você estava na loja ontem, por que você não me ligou? Ele encolheu os ombros. Mark falou para não ligar. Ele falou para não me ligar. A menos que fosse uma emergência. E você não achou que era? Noah ficou desconfortável. Eu não sabia. Pronto. 3 palavras. Eu não sabia. Eu tive que virar para um lado por um segundo e fingir que estava checando algo na pia. Uma criança não deveria ter que calcular se ela ganhou acesso à sua própria mãe. Esse pensamento ficou comigo.
Eu não falei em voz alta. Eu só falei, de agora em diante, se você me precisar, você me liga. Você não decide se é importante o suficiente. Esse é meu trabalho. Ele fez que sim. Tá bom. Aí eu fui para a porta do lado. A casa da Dona Palmer estava escura. O carro dela não estava na garagem. Eu bati mesmo assim. Nada. Raquel veio atrás de mim. Ela está em Cincinnati. Eu me virei. Como? Ela me disse semana passada que ia visitar a filha dela para o recesso da primavera. Eu peguei meu telefone. Lá estava. Um grupo de mensagens de 3 dias antes de eu sair para a Alemanha. Dona Palmer indo para Cincinnati quarta-feira de manhã. Volta terça. Se alguém ver pacotes na minha varanda, por favor peguem. Mark tinha reagido com um polegar para cima. Ele sabia. Eu fiquei ali olhando para aquele polegar azul boba. Mais tarde, eu achei uma mensagem separada que ele tinha mandado para ela. A gente vai estar fora alguns dias. Fica de olho no lugar quando você voltar. Não Noah, o lugar. Naquela tarde, enquanto Raquel ajudava Noah a arrumar roupa o suficiente para ficar com ela mais uma noite, eu sentei na minha mesa de cozinha e comecei a lembrar de coisas que eu não tinha querido lembrar antes. Mark levando o Tyler para pescar. Noah perguntando se podia ir. Talvez quando você for mais velho. Tyler tinha 8 anos na primeira pescaria dele. Manhã de Natal. Tyler ganhou uma luva de beisebol nova. Madison ganhou ingressos de show. Noah ganhou uma luminária porque Mark falou que ele precisava de uma para o dever de casa. Útil, atencioso, tecnicamente, mas não era o mesmo. E a frase que Mark usava constantemente. As crianças querem pizza. As crianças estão lá em cima. As crianças precisam de caronas no sábado. De alguma forma as crianças sempre significava Tyler e Madison. Noah era Noah. Eu tinha notado. Eu só não queria fazer muito disso. Famílias reconstituídas eram complicadas. Isso era o que eu ficava falando para mim mesma. Você tem que dar tempo para as pessoas. Você tem que deixar os relacionamentos se desenvolver naturalmente. Você não pode forçar carinho. Tudo verdade. Mas sentada naquela cozinha, eu comecei a me perguntar se toda a minha paciência tinha sido paga pela mesma pessoa. Noah. Raquel sentou do outro lado de mim. O que você vai fazer? Eu não sei. Sim, sabe. Não, eu sei o que eu quero fazer. Isso é diferente. O que você quer fazer? Mudar a fechadura? Colocar as roupas dele na garagem. Talvez queimar uma mala. Raquel achou isso visualmente satisfatório. Eu não vou fazer isso. Bom. A coisa da mala parecia legalmente fraca apesar de tudo. Eu ri. Aí eu parei. Eu preciso saber o que eu realmente posso fazer. Raquel fez que sim. Aí liga para alguém. Eu olhei para cima. Noah estava no chão do quarto dele colocando Lego dentro de uma caixa de plástico. Quietinho, com cuidado, como se ele tivesse tentando facilitar para ele ir embora. Isso fez diferença. Eu tirei fotos de cada mensagem que consegui achar. A casa, a lista de comida, as instruções do Mark, a mensagem da Dona Palmer. Aí eu liguei para uma advogada de direito de família. Raquel conhecia através de uma amiga. A assistente dela perguntou do que era. Eu falei, meu marido deixou meu filho de 8 anos sozinho por 6 dias enquanto eu estava no exterior. Teve um silêncio curto. Aí a voz dela mudou. Consigo te encaixar amanhã de manhã. Eu olhei ao redor da cozinha. Eu preciso perguntar algo antes do meu marido voltar para casa. O quê? Eu falei, eu preciso saber o que eu tenho que fazer antes daquele homem entrar de novo na casa do meu filho. Susan Keller não era o que eu esperava. Eu não sei exatamente o que eu esperava. Talvez alguém agressivo. Alguém que ia ouvir o que Mark tinha feito, bater um bloco de notas na mesa e falar, a gente vai destruir ele. Ao invés disso, Susan provavelmente tinha 60 anos, usava óculos de leitura numa corrente, e tinha uma caneca de cerâmica que dizia, advogada mais ou menos do mundo.
Ela leu minhas anotações por uns 3 minutos sem falar nada. Aí ela levantou o olhar. Cadê o Noah agora? Com minha irmã. Bom. Mark sabe que você está em casa? Não. Ele sabe que Noah não está na casa? Não. Ela tirou os óculos. Mantém assim por enquanto. Isso me surpreendeu. Eu estava planejando trocar as fechaduras. Não. Por quê? Porque você está casada. Ele mora lá e a gente não vai pegar uma situação ruim e decorar com outra. Eu quase sorri. Quase. Então, eu não consigo manter ele fora. Eu não disse isso. Eu falei, não improvisa. Susan virou minha cronologia manuscrita na direção dela. A polícia fez um relatório. Sim. O Serviço de Proteção à Criança contatou você esta manhã. Ela fez que sim. E você está cooperando? Claro. Bom. Aí ela se inclinou para trás. Clareire, eu preciso que você entenda algo antes de a gente falar sobre separação. Eu esperei. Isso não é só um problema de casamento mais. Essa frase caiu diferente do que eu esperava. Suzy explicou que tudo o que tinha acontecido entre Mark e eu era uma questão. O relatório da polícia e a investigação de bem-estar infantil eram outra. Eu não conseguia fazer aquilo desaparecer perdoando ele e abrir um processo de divórcio também não ia determinar o que as autoridades iam fazer. O que acontece com ele? Eu não consigo te contar isso. Ele pode ser preso? Eu não consigo prever o que a polícia vai fazer baseada no que você me falou. Eu olhei para minhas mãos. A voz de Susan ficou mais morna. Meu conselho é simples. Fala a verdade. Guarda tudo. Não treina o Noah. Não ameaça o Mark com consequências criminais. E também não promete nada para o Mark sobre elas. Eu não estava planejando. Você se surpreenderia com o que as pessoas planejam depois de 3 noites sem dormir. Eu gostei dela, não porque ela me falou o que eu queria ouvir, porque ela não fez. A entrevista do Serviço de Proteção à Criança naquela tarde foi pior. Não era hostil. Isso teria sido mais fácil. A mulher fazendo as perguntas era calma e profissional. Noah alguma vez ficou em casa sozinho por 20 minutos enquanto eu pegava uma receita? Mark supervisionava regularmente o Noah? Sim. Você sabia que Mark planejava sair de Ohio? Não. Você sabia sobre o cruzeiro? Não. Quem você acreditava que estava cuidando de Noah enquanto eu estava na Alemanha? Meu marido. Falar isso em voz alta me fez sentir boba. Eu sabia que isso não era racional, mas lá estava. Em um ponto, eu falei que eu deveria ter checado. A investigadora levantou o olhar. Você falou com seu marido enquanto estava fora todo dia. E o que ele te falou que tudo estava bem? Ela escreveu algo. Isso era tudo. Sem absolvição, sem acusação, só outra pergunta. Quando eu saí, eu entendi algo que eu não tinha considerado no avião de volta para casa. A decisão de Mark não só colocou Noah em risco. Isso me colocou em uma posição onde eu tinha que explicar para estranhos porque eu tinha confiado meu marido com meu filho. Naquela noite, Mark ligou. Eu estava sentada na mesa de cozinha de Raquel. Noah estava na sala assistindo algum programa de natureza sobre tubarões. Eu quase não atendi. Aí eu lembrei de Susan me falando para não começar a brincar de jogo, então eu atendi. Opa, lá está ela, Mark falou. Como está meu mundo, viajante? Tinha música atrás dele. Pessoas falando, alguém rindo. Ele soava relaxado. Eu olhei pela porta para Noah, exausto. Como foi a apresentação? Bom. Só bom. O cliente gostou. Eu sabia que iam gostar. Eu deixei ele falar. Ele reclamou da umidade. Falou que Madison tinha comido sorvete mole o suficiente para quebrar o navio. Mencionou que Tyler finalmente tinha guardado o telefone dele por quase 40 minutos seguidos, o que Mark considerava uma vitória de paternidade. Aí eu perguntei, como está a Flórida? Teve a menor pausa. Bom.
E as crianças se divertindo muito. Eu esperei. Nada. Nenhum cruzeiro. Nenhuma menção ao Noah. Então eu perguntei, como está o Noah? Ele está bem. Eu olhei para meu filho de 8 anos sentado a uns 3 metros de distância de mim. Quando você falou com ele por último? Outra pausa. O quê? Quando você falou com Noah por último? Ontem? Eu não falei nada. Talvez o dia anterior. Por que você não lembra, Claire? Eu estou de férias. Qual é o problema com o interrogatório? Eu quase falei naquela hora. Eu quase falei tudo para ele. Ao invés disso, eu perguntei, você checou nele? Sim, ele está definitivamente bem. Sim. A facilidade daquela resposta me assustou mais do que se ele tivesse ficado bravo. Tá bom, eu falei. O que está acontecendo? Nada. Eu estou cansado. Você sempre fica estranho quando está com jet lag. Aparentemente, jet lag tinha durado o caminho todo até Ohio. Dorme um pouco, ele falou. Eu ligo amanhã. Claro. Depois que a gente desligou, eu perguntei para Noah se eu podia olhar o tablet dele. Ele passou sem perguntar por quê. As mensagens com Mark estavam lá. Sábado 10, 2h14 da tarde. Tudo bem, Noah? Sim. Naquela noite, Mark tinha ligado para ele por 4 minutos. Domingo, comida. Tá bom. Sim. Segunda. Precisa de algo? Não. Terça? Nada. Quarta. Uma foto do Mark do oceano. Olha essa água. Noah tinha respondido com um polegar para cima. Quinta de manhã, Noah tinha tentado ligar para ele 2 vezes. As 2 chamadas mostravam não atendidas. Esse foi o dia que ele foi para o Greenville. Mark não tinha desaparecido completamente de um jeito estranho que fizesse o que ele tinha feito mais acreditável e mais irritante. Ele tinha checado tecnicamente. Tudo bem. Comida. Tá bom. Precisa de algo? 3 perguntas desenhadas para receber respostas de uma palavra. Ele não estava checando se Noah estava seguro. Ele estava checando se Noah tinha se tornado inconveniente ainda. E Noah, sendo Noah, continuava dizendo não. Depois que ele foi dormir, eu voltei para nossa casa. Eu precisava de documentos para Susan, informações de seguro, extratos bancários, declarações de imposto. Mark e eu mantínhamos os arquivos da casa no computador de mesa no pequeno escritório perto da cozinha. Eu pesquisei o e-mail dele por recibos de viagem. Foi quando o Disney apareceu. No começo, eu pensei que tinha a reserva errada. A confirmação era de 3 meses antes. 4 passageiros. Mark Bennett. Tyler Bennett. Madison Bennett. Noah Carter. Eu li o nome do Noah 2 vezes. Ele tinha sido reservado no cruzeiro. Eu continuei pesquisando. Tinha outro e-mail 2 semanas depois. Modificação de reserva. 3 passageiros. Noah tinha sido removido. Eu abri meu calendário de trabalho. Eu já sabia o que eu ia achar, mas eu checei mesmo assim. A manhã que a reserva do Noah foi cancelada foi 3 dias depois que minha empresa confirmou a viagem para Frankfurt. Eu fiquei ali por um bom tempo. Até aí, alguma parte de mim estava tentando construir uma versão dos eventos que eu conseguisse sobreviver. Talvez Mark tivesse pego um cruzeiro de última hora. Talvez ele tivesse feito uma decisão imprudente. Talvez ele realmente acreditasse que alguém estava de olho no Noah. Talvez uma escolha terrível tivesse levado a outra. Mas Noah tinha originalmente estado indo. Mark não tinha esquecido de incluir ele. Ele tinha incluído ele, aí removido. Eu abri a fatura revisada. O crédito da passagem do Noah tinha sido aplicado para upgrades a bordo e extras na reserva restante. Eu realmente ri uma vez, não porque nada fosse engraçado, porque tem momentos quando a realidade fica tão precisa que pareça desrespeitosa. Meu filho não tinha sido só deixado para trás. Sua passagem não usada tinha ajudado a melhorar as férias de todo mundo. Meu telefone vibrou do lado do teclado.
Mark. Por um segundo irracional, eu me perguntei se de alguma forma ele sabia o que eu tinha achado. Aí eu li a mensagem. Surpresa! A gente pegou um voo mais cedo. Em casa amanhã por volta das 4 horas. Uma segunda mensagem seguiu. As crianças estão destruídas. Não aguento de vontade de dormir na minha cama. Eu olhei ao redor da cozinha nas instruções de Mark do lado do micro-ondas, no cronograma de comida pequeno do Noah, na cadeira que ele tinha arrastado pelo chão porque ele não conseguia alcançar o armário. Aí eu olhei de volta para a reserva do cruzeiro. 4 nomes, aí 3. Mark estava voltando para casa amanhã. E até onde ele sabia, a única pessoa esperando por ele era a esposa para quem ele tinha mentido a semana toda. Às 3h45 da tarde do dia seguinte, eu estava sentada na minha mesa de cozinha com uma xícara de café que eu não tinha intenção de beber. Noah estava na casa de Raquel. Isso tinha sido escolha dele tanto quanto minha. Eu tinha falado para ele que Mark estava voltando para casa e antes de eu poder até terminar a frase, Noah perguntou, posso ficar aqui com a tia Raquel? Sim. Ele parecia aliviado. Aquela resposta me falou tudo o que eu precisava saber sobre onde ele deveria estar durante a conversa. Eu também tinha decidido contra encontrar Mark no aeroporto. Por uns 10 minutos bravo a noite anterior, eu imaginei estando no bagagem claim com o relatório da polícia na minha mão. Aí eu imaginei Tyler e Madison do lado dele. Eles tinham 15 e 12. Eles não tinham deixado Noah sozinho. Eles não tinham mentido para mim. Qualquer coisa que acontecesse depois, eu não ia fazer 3 crianças carregar o espetáculo disso. Então, eu esperei. Às 4h23, eu ouvi a porta da garagem. Mark passou pela cozinha carregando 2 malas e usando uma camiseta de Disney Cruise que eu nunca tinha visto antes. Ele estava bronzeado. Isso me incomodou mais do que deveria ter incomodado. Não porque estar bronzeado fosse crime. Era só que parecia desrespeitoso que o sol tivesse acontecido com ele enquanto Noah estava comendo biscoito no jantar. Opa, ele falou. Ele deixou uma mala perto do mudroom e beijou minha bochecha. Eu deixei. A Alemanha sobreviveu sem você. Aparentemente, vou certo. Você parece exausto. Também, não? Madison descobriu pizza de meia-noite. Ele sorriu. Eu não sorri. Tyler entrou atrás dele carregando uma mochila. Opa, Claire. Opa, Tyler. Madison seguiu com 2 sacolas de compras e me abraçou. Eu consegui algo para você. Você não precisava fazer isso. Eram só $12. Mark riu. Nunca deixe esse menino negociar uma situação de refém. Normalmente, eu teria rido também. Ao invés disso, eu falei, por que vocês não levam as coisas de vocês para cima? Eles fizeram. Mark abriu a geladeira. A gente tem cerveja? Provavelmente. Ele se inclinou, moveu 1 litro de suco de laranja, aí se endireitou. Cadê Noah? Com Raquel. Ele olhou para mim. Por que você não senta? Algo na minha voz finalmente chegou até ele. O que está errado? Senta, Mark. Ele lentamente fechou a geladeira. Eu tinha colocado 3 coisas na mesa. As instruções dele manuscritas, o número do incidente da polícia, e o pedaço de papel de caderno com as refeições do Noah. Mark olhou para os papéis. Aí para mim. O que é isso? Eu perguntei. Quem estava cuidando do meu filho? Ele não respondeu. Mark. Os olhos dele voltaram para a mesa. Cadê Noah? Está seguro? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que ele está com Raquel. Quem estava cuidando dele? A cara dele mudou. Não era culpa no começo. Era cálculo. Eu observei ele tentando descobrir quanto eu sabia. A dona Palmer estava bem do lado. Não, ela não estava. O quê? Ela estava. Ela estava em Cincinnati. Ele franziu a testa. Eu não sabia disso. Eu deslizei meu telefone pela mesa. A mensagem da dona Palmer estava aberta.
Saindo quarta de manhã. Volta terça. Embaixo estava o polegar para cima de Mark. Ele olhou para aquilo. Tá bom, eu esqueci. Você falou para Noah que ela estava do lado. Eu pensei que estava. Você confirmou a mensagem. Claire. As pessoas mandam 50 textos por dia. Eu não memorizo todos. Eu deixei aquilo ficar. Aí eu perguntei de novo quem estava cuidando dele. Mark puxou uma cadeira. Noah é maduro para a idade dele. Ele tem 8 anos. Eu sei a idade dele. Então por que você está falando como se ele tivesse 37? Ele esfregou o rosto. Eu deixei comida. Deixei dinheiro. Ele tinha meu número. Ele acabou com a comida que ele sabia como fazer. Tinha bastante comida. Tinha ingredientes, Mark. Ele tem 8 anos. Um pacote de frango cru não é jantar para um menino de 8 anos. Ele sabe como usar o micro-ondas. Sim. Você aparentemente cobriu isso na orientação. Os olhos dele se estreitaram. Não faz isso. Faz o quê? Me faz parecer algum monstro. Eu não chamei você de nada. Eu empurrei a lista de comida do Noah na direção dele. Segunda pizza. Terça mac and cheese. Quarta cereal. Quinta sopa. Depois disso, ele comeu biscoito e uma barra de granola. Mark olhou para o papel. Ele podia ter me ligado. Ele ligou. Como? 2 vezes. Eu não peguei. Você não atendeu. Eu estava no navio, Claire. O sinal é ruim. Eu olhei para ele. Ele ouviu assim que falou. Eu não precisei apontar. Ele olhou para longe. Eu falei, ontem, ele andou para o Greenway Market porque ele precisava de comida. A cabeça de Mark levantou. Ele andou para lá? Sim. Sozinho. Eu quase não consegui acreditar na pergunta. Quem você achou que estava indo com ele? Meu Deus. Ele ficou sentado fora daquela loja a partir das 4 da tarde até eles estarem prestes a fechar. Mark ficou pálido. Como? Uma mulher chamada Denise notou ele. Ela me ligou. Por que Noah não foi só para casa? Porque ele não queria estar sozinho na casa depois de escurecer. Mark sentou para trás. Pela primeira vez desde que ele tinha entrado, ele não tinha nada pronto. Ele estava assustado. Sim. Eu não sabia. Eu sei. Isso pareceu o surpreender. Eu acredito que você não sabia. Aí você não sabia porque você não estava lá? Ele olhou para baixo. Eu checava nele. Não, você perguntou para ele 3 perguntas em 3 dias. Eu liguei para ele uma vez por 4 minutos. Ele falou que estava bem. Ele tem 8 anos. Ele teria me falado se algo estava errado. Ele pediu desculpa para mim por me incomodar quando uma estranha ligou de um supermercado. Mark não respondeu. Eu toquei as instruções manuscritas. Você falou para ele não me ligar a menos que fosse uma emergência. Porque você especificamente me pediu para não te incomodar com coisas pequenas enquanto você estava trabalhando. Meu filho não é uma coisa pequena. Eu não falei que era. Você o fez decidir se estar sozinho era sério o suficiente para me interromper. A voz dele subiu. Eu pensei que ele ia estar bem. E ele não estava. Eu sei disso agora. Você deveria ter sabido antes de você embarcar no navio. Foi aí que ele falou. Talvez porque estava cansado. Talvez porque ele tinha se acabado com explicações. O cruzeiro era para ser tempo com meus filhos. A cozinha ficou bem quieta. Eu olhei para ele. Noah mora nessa casa com você. Você sabe o que eu quero dizer? Sim. Eu fiz que sim devagar. Eu finalmente entendo. Isso não é o que eu quis dizer. Aí explica. Ele abriu a boca. Nada saiu. Eu quase falei para ele sobre a reserva. Aí sobre o nome de Noah na reserva original. Eu não falei. Ainda não.
Ao invés disso, Mark notou o cartão de visita de Susan perto da minha bolsa. Ele pegou. Qual é a porra disso? Coloca embaixo. Você ligou para um advogado de divórcio. Eu liguei para um advogado de direito de família. Enquanto eu estava fora. Sim. A cadeira dele raspou para trás. Então, você já decidiu que eu sou culpado. Isso não é um julgamento. Você ligou para a polícia, Serviço de Proteção à Criança, e um advogado antes de nem me falar. Eu liguei para a polícia porque nosso filho de 8 anos estava sentado fora de um supermercado enquanto você estava num cruzeiro. Nosso filho de 8 anos. Eu peguei as palavras na mesma hora. Ele também. Mark olhou para longe. Eu falei, hora interessante para se lembrar disso. Isso é barato. Não, barato era usar o crédito do cruzeiro para melhorar suas férias. A cara dele mudou. Lá estava. Ele sabia exatamente o que eu quis dizer. Você foi em meu e-mail, nosso computador, nossa conta de viagem. Meu Deus, Claire, Noah era para estar indo originalmente, antes de Mark poder responder, uma voz veio do corredor. Espera. Tyler estava perto do pé das escadas. Mark se virou. Sobe para cima. Tyler ignorou ele. O que você quer dizer? Noah estava sozinho. Isso é entre mim e a Claire. Ele estava aqui sozinho? Tyler, você falou que ele estava ficando com a tia Raquel. Eu olhei para Mark. Isso era novo. Madison apareceu na metade das escadas. O quê? Sobe para cima, Mark falou. Madison olhou para mim. Noah não estava com Raquel? Não, eu falei. Mark se levantou. Claire, o que você quer que eu minta para eles também? Eu não quero que você arraste eles para dentro disso. Tyler deu uma risada curta, sem humor. Você já fez. Mark se virou para ele. Cuidado com o tom. Não, você falou para a gente que Noah não queria vir. Madison ficou confusa. Eu pensei que ele tinha futebol ou algo assim. Noah não sabia que tinha um cruzeiro, eu falei. A cara de Madison caiu, mas eu comprei algo para ele. Ninguém falou. Aí Tyler falou quietinho. A gente teria querido ele lá. Mark olhou para seu filho. Qualquer argumento que ele estava preparando desapareceu. Eu percebi algo naquela hora que eu deveria ter visto muito antes. Eu passei anos me dizendo que famílias reconstituídas eram difíceis porque as crianças tinham lealdades diferentes, histórias diferentes, pais diferentes, mas Tyler e Madison não tinham criado essa linha. Mark tinha. Eu me levantei. Eu quero que você fique em outro lugar essa noite. Mark olhou para mim. Você está me chutando para fora da minha própria casa? Eu estou pedindo que você dê espaço para Noah enquanto a gente figura o que acontece depois. Isso é loucura. Não, o que é loucura já aconteceu. Você está destruindo nossa família inteira por causa de um erro. Esse pegou. Por um segundo, eu me perguntei se ele estava certo. 4 anos, pagamentos de hipoteca, manhãs de Natal, recados de sábado, aniversários, as 1000 coisas ordinárias que fazem um casamento parecer permanente até que não é mais. Aí Tyler perguntou de trás dele, Noah está bem? Eu olhei para ele. Ele vai estar. Mark eventualmente arrumou uma mala. Ele não bateu portas. Eu quase tivesse desejado que ele tivesse. Ao invés disso, ele parecia cansado e assustado enquanto caminhava pela garagem. E sim, parte de mim ainda o amava. Isso é o que fazia tudo tão muito mais difícil do que raiva. Depois que a porta da garagem fechou, Madison subiu. Tyler ficou na cozinha. Ele olhou para os papéis na mesa, aí para mim. Claire. Papai realmente deixou ele aqui por 6 dias? Eu fiz que sim. Tyler engoliu. Ele falou para a gente que Noah estava com a tia Raquel. Eu sei. Ele olhou na direção da garagem. Aí ele falou algo tão quietinho que eu quase perdi. Por que ele mentiria para a gente? Eu não respondi. Porque pela primeira vez, essa era a pergunta de Mark para responder, não a minha. Mark me ligou 3 vezes na manhã seguinte.
Eu não atendi às 2 primeiras. Na terceira, eu estava sentada na cozinha de Raquel enquanto Noah e Raquel discutiam se leite de chocolate contava como café da manhã. Tem leite no nome, Noah falou. Assim como leite de magnésia, Raquel falou. Eu não vou despejar isso no seu cereal também. Eu saí pra varanda nos fundos e atendi. O quê? Mark ficou quieto por um segundo. Eu falei com o advogado. Tá bom. Ele falou que isso pode ficar sério. Eu olhei pela porta de vidro para Noah. Isso já ficou sério. Você sabe o que eu quero dizer? Eu sabia. Pela primeira vez, Mark não estava falando sobre nosso casamento. Ele estava falando sobre consequências que ele não conseguia controlar de um quarto de hotel com uma desculpa e um cartão de crédito. Eles vão me entrevistar, ele falou. Eu assumi que iam. E provavelmente você de novo. Provavelmente. Outra pausa. Aí a voz dele mudou. Mais morna, razoável, a voz que Mark usava quando ele queria que a gente resolvesse algo junto. Claire, eu preciso que você tenha certeza que eles entendem o contexto. Lá estava. Qual contexto? Que Noah não é como a maioria dos meninos de 8 anos. Eu fechei os olhos. Ele é exatamente como um menino de 8 anos. Você sabe o que eu estou tentando dizer? Ele é responsável. Ele ficou em casa sozinho antes por 20 minutos. Mas ele ficou. Bem, eu fui pegar uma receita a 3 quarteirões de distância. Eu não estou dizendo que é a mesma coisa. Então não usa como se fosse. Ele respirou fundo. Eu deixei comida, dinheiro, números de emergência. Eu checava nele. A dona Palmer era para estar perto. Você sabia que ela estava em Cincinnati. Eu esqueci. Você fica dizendo isso porque eu fiz. Eu não respondi. Aí ele falou, eu não estou pedindo que você minta. E tecnicamente ele não estava. Isso era o que fazia aquilo familiar. Por 4 anos, Mark raramente tinha pedido para eu mentir para ele. Ele pediu para eu explicar ele. Quando ele esqueceu do concerto da escola do Noah, eu falei para Noah que Mark estava enterrado no trabalho. Quando ele comprou uma luva de beisebol nova para Tyler e uma luminária para Noah no Natal, eu falei, Mark sabe quanto você gosta de ler na cama. Quando Mark ficou impaciente porque Noah queria sentar do meu lado num restaurante, eu expliquei que famílias reconstituídas precisavam de ajuste. Eu passei 4 anos traduzindo. Mark podia ser negligente. Eu fornecia o pensamento. Mark podia ser injusto. Eu fornecia o contexto e agora ele queria que eu fizesse aquilo mais uma vez. Eu vou contar para eles o que aconteceu, eu falei. Isso é tudo que eu estou pedindo. Não, não é. O que é que isso quer dizer? Você quer que eu conte de um jeito que te faz sentir melhor sobre isso? Isso não é justo. Talvez não. Eu voltei para dentro. Mais tarde naquela tarde, eu encontrei Susan. Eu contei para ela sobre a ligação. Ela ouviu sem interromper. Quando eu terminei, ela falou, você quer punir seu marido? Eu pensei sobre isso. Não. Você quer proteger ele? Isso demorou mais. Eu não sei. Susan fez que sim. Isso provavelmente é mais perto do verdadeiro problema. Eu olhei para ela. Ela dobrou os óculos e colocou na mesa dela. Você está casada há 4 anos. Os sentimentos não desligam porque alguém fez algo terrível. Eu sei. Então não faça sua decisão baseada em se você está bravo o suficiente hoje. Em que é que eu baseio? No que você consegue viver amanhã. Eu sentei ali quieta. Aí ela adicionou, e quando os investigadores perguntarem o que aconteceu, você não tem que punir ele. Você também não tem que salvá-lo. Conta para eles o que aconteceu. 2 dias depois, Mark e eu encontramos antes de sua entrevista programada. Ele parecia terrível. Nenhum bronzeado conseguia esconder mais. Ele não tinha se barbeado direito, e tinha olheiras escuras embaixo dos olhos. Por um segundo perigoso, eu senti pena dele. Aí eu lembrei do Noah perguntando se ele estava em encrenca. Eu coloquei uma pasta na mesa entre nós. O que é isso?
Mark perguntou. O cruzeiro. Ele olhou para mim. Eu tirei a primeira confirmação. 4 nomes. O dele, o de Tyler, o de Madison, o de Noah. Você reservou Noah. Mark olhou para a página. Sim. Aí você cancelou ele. Ele não respondeu. Eu coloquei a modificação do lado. 3 passageiros. Aí eu coloquei uma impressão do meu calendário de trabalho. A empresa confirmou Frankfurt em 7 de fevereiro. Mark olhou. Você cancelou Noah em 10 de fevereiro. Ele se inclinou para trás. Eu não lembro exatamente porque eu mudei naquele dia. Tá bom. Você não acredita em mim? Eu não falei nada. Você não precisa. Eu deixei o silêncio ficar. Isso era novo para mim também. Normalmente, eu salvava as pessoas dos silêncios desconfortáveis. Eventualmente, Mark esfregou as 2 mãos no rosto. Eu queria tempo com Tyler e Madge. Eu sei que eles tiveram que me compartilhar com um novo casamento, uma casa nova, Noah, tudo. Então por que reservar Noah no começo? Eu não sei. Sim, você sabe. Ele olhou para a janela. Depois de um tempo, ele falou, uma vez que eu soube que você ia para a Alemanha, eu acho que pensei que seria mais fácil. Para quem? Nada. Mark. Mais fácil para quem? Ele olhou para mim. Para mim? Era a primeira resposta completamente honesta que ele tinha me dado. Eu nunca pensei nisso como deixar ele falou. Eu acredito em você. Ele parecia quase aliviado. Aí eu falei, isso não quer dizer que você não deixou. A entrevista em si não foi dramática. Sem gritos, sem tribunal, sem advogado batendo uma mesa. Só adultos no escritório comum fazendo perguntas que precisavam de respostas simples. Qual arranjo de cuidado infantil que eu acreditava que existia? Meu marido era para estar cuidando de Noah. Eu aprovei Noah ficar em casa sozinho? Não. Você sabia que Mark estava indo num cruzeiro? Não. Mark tinha falado para mim que outro adulto ia supervisionar Noah? Não, eu não sabia que outro adulto era necessário porque eu acreditava que Mark ia estar em casa. Eu conseguia sentir Mark olhando para mim. Uma pergunta me fez pausar. Você descreveria Noah como inusualmente independente para a idade dele? Eu sabia o que Mark queria que eu falasse. E Noah era independente. Ele arrumava seu próprio lanche da escola às vezes. Ele lembrava do dia da biblioteca melhor do que eu. Ele conseguia fazer ovos mexidos se eu ficasse perto e lembrasse ele de não virar o fogo numa lançadora da NASA. Mas isso não era o que eles estavam perguntando. Ele é responsável. Eu falei que ele ainda tem 8 anos. Pronto. Eu não fiz Mark ficar pior. Eu parei de fazê-lo ficar melhor. Depois, a gente foi para a casa de Raquel porque Tyler e Madison tinham pedido para ver Noah. Madison carregava uma pequena sacola da Disney. Noah estava sentado na mesa de jantar desenhando quando eles entraram. Ela tirou um chaveiro do Mickey Mouse. Eu consegui isso para você. Noah virou nos meus mãos. Obrigado. Madison ficou ali desconfortável. Aí ela falou, papai falou para a gente que você não queria vir. Noah olhou para cima. Vem para o cruzeiro? Eu não sabia que tinha um cruzeiro. Madison olhou para Mark. Tyler também. Ninguém falou nada por vários segundos. Aí Tyler perguntou para seu pai, você falou para a gente que ele queria ficar com a tia Raquel. Mark começou. Tyler. Você nos fez fazer parte disso. Não tinha raiva na voz de Tyler. Isso fez pior. Mark sentou. Eu cometi uma besteira. Tyler balançou a cabeça. Você mentiu. Sim. Para todo mundo. Sim. Madison começou a chorar, não alto. Ela só sentou do lado de Noah e enxugou o rosto com a manga. Noah empurrou a caixa de lenço para ela. Claro que ele fez. Mark observou ele fazer aquilo. Eu acho que esse foi o momento que algo finalmente quebrou através de todas as explicações dele. Não porque eu tinha o derrotado,
porque a criança que ele tinha excluído estava confortando uma das crianças que ele tinha escolhido. Mais tarde, depois que Tyler e Madison saíram com a mãe deles, Mark pediu se a gente podia falar em particular. A gente ficou no quintal de Raquel. Eu sinto muito, ele falou. Eu esperei pelo mas. Nunca veio. Eu queria aquela viagem com meus filhos e eu me convenci que Noah ia estar bem porque isso deixava eu ter o que eu queria. Eu fiz que sim. Eu sei. Eu não sei qual diabos eu estava pensando. Eu acho que você acabou de me contar. Ele olhou para mim. Eu vou consertar isso. Eu odiei o que eu tinha que falar depois porque parte de mim queria acreditar nele. Eu espero que você faça. A cara dele mudou. Mas consertar a você mesmo e continuar casada comigo não é a mesma coisa. Eu passei para ele o envelope que Susan tinha preparado. Ele não abriu. Ele sabia. 4 anos, ele falou. E é isso. Não, eu olhei para ele. Isso não é sobre 4 anos. Então é sobre o quê? Os 6 dias que você decidiu que meu filho não contava. Ele abaixou a cabeça. Não tinha satisfação em vê-lo machucado. Isso é algo que as pessoas não te contam sobre finalmente desenhar uma fronteira. Às vezes parece menos como ganhar e mais como admitir o que você já tinha perdido. Eu ainda amava partes do Mark. Eu acreditava que ele estava arrependido. Eu até acreditava que isso podia mudá-lo. Mas remorso podia fazer dele um homem melhor um dia desses. Isso não conseguia fazer aqueles 6 dias desaparecer. E eu não ia pedir para Noah confiar no Mark de novo só porque perder meu casamento me assustava. Pela primeira vez, eu não ia explicar Mark. Eu não ia amaciar ele. Eu não ia ficar entre ele e a verdade. Ele ia ter que encontrá-la ele mesmo. O divórcio demorou mais do que eu queria e menos tempo do que eu temia. Isso provavelmente é a coisa mais acurada que eu posso falar sobre isso. Não teve nenhuma vitória dramática de tribunal. Nenhum juiz dando Mark um discurso sobre que tipo de homem ele era. Ninguém me passou a casa e me felicitou por ter sobrevivido. A vida real é bem menos considerada sobre fornecer fins satisfatórios no cronograma. Teve formulários, extratos bancários, encontros com Susan, e-mails sobre móveis que faziam 2 adultos de meia-idade soar ridículo. Você quer o jogo de pátio? Não. Então por que está na sua lista? Porque você colocou a churrasqueira na sua. Em um ponto, Susan olhou por cima dos óculos e falou, vocês dois entendem que móvel de pátio usado tem essencialmente nenhum valor de revenda, né? Isso terminou a batalha do pátio. Eventualmente, a casa foi vendida. Isso machucou mais do que eu esperava. Eu tinha plantado hortênsias ao longo da cerca dos fundos na primeira primavera depois que Mark e eu nos casamos. Noah tinha me ajudado, o que basicamente significava cavar um buraco enorme onde nenhum buraco era necessário e achar 17 minhocas. Eu tinha imaginado envelhecendo naquela casa. Ao invés disso, Noah e eu nos mudamos para um Tovinhouse uns 10 minutos de distância para que ele pudesse ficar no mesmo distrito escolar. Tinha 2 quartos, um quintal minúsculo, e uma cozinha desenhada por alguém que aparentemente acreditava que ninguém precisava de mais de 4 armários. Noah adorava. Esse lugar tem escadas, ele anunciou no dia da mudança. A casa velha também tinha. Mas essas escadas viram. Aparentemente excitação arquitetônica curva era tudo o que era preciso. Ele sentia falta do porão. Ele tinha construído uma cidade de Lego inteira lá embaixo, completa com hospital, delegacia e um banco que tinha sido roubado 4 vezes de alguma forma. Bairro perigoso, ele tinha explicado. Eu senti falta de coisas também. Do jardim, da minha janela de cozinha, café de domingo na varanda dos fundos. Às vezes eu até sentia falta de Mark. Eu não digo isso porque me arrependo de ter deixado ele. Eu digo porque 4 anos de casamento não desaparecem só porque alguém te dá uma razão para terminar. Teve bons dias. Teve piadas particulares. Teve noites que Mark sentou do meu lado quando eu não conseguia dormir depois que o pai do Noah morreu. Teve jantares de terça ordinária quando 5 de nós rimos até alguém engasgar com uma batata frita. Essas coisas eram reais. Os 6 dias também eram. Eu eventualmente aprendi que você não tem que apagar as boas memórias para justificar sair.
Você só tem que parar de usá-las para desculpar o que você não consegue mais viver. A investigação sobre o que aconteceu com Noah continuou separadamente. Mark tinha seu próprio advogado e suas próprias responsabilidades lá. Eu parei de pedir para Susan prever o que cada encontro ou ligação significava. Não era meu para gerenciar. Isso foi mais difícil do que parece. Gerenciar Mark tinha se tornado um hábito. Mark também começou a fazer terapia. Eu não sabia muito sobre isso porque parei de perguntar. Tyler e Madison continuaram vendo ele de acordo com seu cronograma normal com a mãe deles. Eles não abandonaram o pai deles. Eu fico feliz que não tenham. Ele ainda era o pai deles, mas algo tinha mudado. Alguns meses depois, Tyler me ligou. Ele ainda fazia isso ocasionalmente, normalmente quando ele precisava de uma receita que eu tinha feito ou não conseguia lembrar a senha de algo. Naquele dia, ele falou: "Papai quer nos levar para algum lugar esse verão." Ah, é? Ele falou talvez os três pudessem ir para Tennessee. Eu esperei. Tyler continuou. Então, eu perguntei para ele: "Três?" Eu sorri apesar de mim mesma. O que ele falou? Ele ficou quieto e aí ele falou: "Para se Noah alguma vez quiser vir." Nenhum de nós falou nada por um momento. Finalmente, Tyler falou: "Isso é melhor, né?" É diferente. É a mesma coisa. Não, diferente é por onde melhor começa. Tyler considerou isso. Você está falando com seu advogado demais. Provavelmente. Noah não estava pronto para ir a lugar nenhum com Mark. Ninguém o forçou. Mark escreveu uma letra para ele ao invés disso. Quando o envelope chegou, eu coloquei no balcão da cozinha. Você não precisa ler isso. Noah pegou. O que está dentro? Eu não sei. Você não leu? Não. Isso o surpreendeu. Você lê tudo? Eu absolutamente não leio. Você lê o verso das caixas de cereal. Isso é jornalismo nutricional importante. Ele revirou os olhos e levou a letra para cima. Ele nunca me falou tudo que Mark escreveu. Eu nunca perguntei. Mais tarde, Noah falou só que lhe disse desculpa. Tá bom. Eu tenho que escrever de volta? Não. Posso depois? Claro. Isso pareceu satisfazer ele. Uns 4 meses depois da noite, Denise me ligou. Noah e eu voltamos para o Greenville Market. A gente levou flores e um cartão. Denise estava atrás do balcão de atendimento ao cliente. Quando ela viu Noah, ela veio na velocidade que quase derrubou um display de loteria. Olha você aí. Ela abraçou ele. Você ficou mais alto. Noah ficou cético. É só 4 meses. Bem, aparentemente você teve um estirão de crescimento só para me provar certa. Ele sorriu. Eu passei as flores para ela. Ela balançou a cabeça. Você não precisava fazer isso. Sim, eu falei. A gente precisava. Denise olhou para mim. Tem alguns obrigados que você realmente não consegue colocar em palavras sem fazer todo mundo ficar desconfortável no meio de um supermercado. Então, eu não tentei. Ela apertou minha mão. Isso foi o suficiente. No caminho para fora, Noah parou. O banco ainda estava lá. Mesmo banco de metal, mesmo lugar do lado da entrada. Pessoas passavam por nós empurrando carrinhos. Noah olhou para aquilo por alguns segundos. Aí ele sentou. Eu sentei do lado dele. Nenhum de nós falou nada no começo. Finalmente, ele falou: "Você sabe o que eu pensei naquela noite?" Eu pensei que talvez ninguém soubesse onde eu era. Eu olhei para ele. Ele estava observando um homem colocando sacolas de compras numa minivan. Aí Noah falou, mas Denise notou. Sim, e a tia Raquel veio. Ela veio. E aí você voltou para casa o mais rápido que pôde. Ele fez que sim. A gente sentou ali mais 1 minuto. Aí ele perguntou: "Você acha que Mark é uma pessoa ruim?" Eu tinha me perguntado quando aquela pergunta vinha. Eu acho que Mark fez algo muito errado. Isso não é o que eu perguntei. Não, não é.
Ele esperou. Meninos de 8 anos podem ser surpreendentemente pacientes quando eles sabem que você está tentando evitar uma pergunta. Finalmente, eu falei, eu não acho que as pessoas são sempre só a pior coisa que elas já fizeram. Noah pensou sobre isso. Então ele não é ruim. É mais complicado que isso. Ele franziu a testa. Adultos sempre dizem isso quando eles não sabem a resposta. Eu ri. Às vezes a gente diz porque a resposta realmente é complicada. Ele chutou uma sapatilha contra o pavimento. Então por que você se divorciou dele? Aquela resposta foi mais fácil porque perdoar alguém e confiar neles com sua vida não é a mesma coisa. Ele olhou para mim. Você perdoou ele? Eu estou trabalhando nisso. Ele sabe. Eu acho que ele está trabalhando em algumas coisas também. Noah aceitou isso. Eu fiquei grata que ele não perguntou para eu explicar perdão mais além. Com 46 anos, eu não tinha certeza se eu teria passado a prova. A gente se levantou e foi na direção do estacionamento. Na metade do caminho para o carro, Noah falou, mãe, e se algo assim acontecer de novo, você vai vir me buscar, né? Eu parei. Toda vez. Mesmo que você esteja na Alemanha, especialmente se eu estiver na Alemanha. Ele considerou isso. Isso é bem longe. Então é melhor você não fazer um hábito disso. Passagens de avião são caras. Ele sorriu. Aí ele olhou para trás para o Greenway. A gente consegue sorvete? A gente literalmente acabou de sair de lá. Eu esqueci. Você esteve pensando em sorvete desde a gente estacionou. Talvez. Eu suspirei. Vai lá. Ele foi na direção das portas e eu segui. Enquanto a gente passava pelo banco, eu olhei para aquilo uma última vez. Por meses, eu pensei naquele banco como o lugar onde minha falha finalmente tinha alcançado meu filho. Eu não penso nisso desse jeito mais. Era o lugar onde Noah finalmente parou de tentar controlar tudo sozinho. Era o lugar onde alguém notou dele. E era o lugar onde a verdade me encontrou a 5.000 quilômetros de distância. Eu não conseguia dar aqueles 6 dias de volta para Noah. Eu não conseguia prometer que todo adulto que lhe confiasse sempre mereceria. O que eu conseguia prometer era mais simples. Se ele me precisasse, ele nunca tinha que decidir se o problema dele era importante o suficiente. Ele nunca tinha que se fazer menor para que alguém pudesse ter um dia mais fácil. E ele nunca tinha que se perguntar se vir buscar ele era digno do incômodo. Sempre seria. Se essa história ficou com você, obrigada por ouvir. E se tem alguém na sua vida que precisa saber, você vai aparecer.